O Saber Direito desta semana é sobre processo administrativo na esfera federal. As aulas abordam aspectos introdutórios e principiológicos sobre o tema e as questões relativas à processualidade administrativa. O curso é com o professor Mário Amaral Neto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Nessa semana, nós iremos tratar sobre tema referente ao direito administrativo. Mais especificamente, vamos falar, nessa nossa semana de aula, sobre o processo administrativo em âmbito federal. Nós vamos abordar aspectos introdutórios, instauração, desenvolvimento do processo administrativo, fazendo um apanhado geral da Lei 9784. Me chamo Mário Amaral Neto, sou professor de Direito Administrativo, da cadeira de Direito Constitucional e também de Linguagem Jurídica. Sou advogado, atuante em Direito Público, especificamente em tribunais de contas, em probidade administrativa e também em processo administrativo. Nessa nossa primeira aula, nós vamos abordar aspectos bem pontuais e aspectos extremamente importantes a respeito da processualidade administrativa. Nós vamos abordar também discussões a respeito do processo versus o procedimento administrativo. Vamos também tocar em temas referentes à regulação do processo administrativo no âmbito das unidades da federação. Vamos também abordar aspectos introdutórios da Lei 9784 de 1999 e vamos falar e abordar, iniciar o tema sobre princípios aplicáveis ao processo administrativo. Pois bem, quando nós ouvimos falar a questão da processualidade administrativa, o que viria a ser essa processualidade, qual seria a importância dela na aplicação, no desenvolvimento do processo administrativo? A noção de processualidade, ela, já adianto a vocês, ela veio para ficar no âmbito do processo administrativo. Muito antigamente, nós tínhamos essa noção de processualidade somente, especificamente, em âmbito de um processo judicial, quando nós estávamos ali, de frente a um litígio judicial, no âmbito de um processo ali onde tinha um juiz, as partes litigando especificamente. No entanto, hoje em dia, essa noção de processualidade, nós vamos ver e abordar na nossa aula que ela é estudada de maneira ampla. E de maneira ampla que nós vamos encontrar essa fixação de regra, a fixação de diretrizes, não apenas no âmbito de um processo judicial, mas também num processo administrativo. E a processualidade no âmbito administrativo, nós vamos observar na formalidade necessária, naquela formalidade que é prevista de forma antecedente e que deve ser observada. Essa processualidade ela é tão importante que ela acaba por garantir aquele administrado, que a administração pública muitas das vezes está jurisdicionando, está respondendo a um processo administrativo, que as suas garantias sejam respeitadas. Nesse sentido, é importante nós notarmos que essas regras, essas diretrizes, muitas das vezes elas estão previstas na própria Constituição da República Federativa do Brasil, e nós vamos estudar e observar, inclusive, esses princípios que regem o processo administrativo, mas também elas vão estar ali no âmbito da legislação em geral. E essa fixação de diretrizes, de regras no âmbito do processo administrativo, ela acaba por gerar uma segurança jurídica. A processualidade administrativa, ao seu turno, ela vai estar ali intimamente ligada, jungida, coadunada com a própria função administrativa. O Estado, hoje, na atualidade, ele tem uma ingerência muito maior na vida do administrado, na vida do cidadão. E essa ingerência estatal, o Estado, obviamente, ele tem um poder imenso.
Se nós formos comparar a força do Estado em relação ao administrado, é uma força que não há como nós compararmos e não há como haver um pé de igualdade nessa situação. Há uma força vertical do Estado em relação ao particular, em relação ao administrado. Nesse sentido, o que ocorre? Essas regras que são fixadas, elas vão orientar o Estado, vão orientar o agente público na sua maneira de agir no âmbito de um processo administrativo. A função administrativa, que é exercida preponderantemente ali no âmbito do poder executivo, ela deve se pautar em parâmetros, deve se pautar em princípios, como nós vamos ver, do princípio da legalidade, da impessoalidade, princípio da busca ali da verdade material. E o administrador público, ele tem que ter ciência que ele tem o dever de observância desses princípios e de outros critérios também que nós vamos abordar nessa nossa aula, especificamente falando. A administração pública, ela deve sempre pautar, como nós dissemos, a atuação dela em âmbito desses princípios, no âmbito desses critérios. E principalmente falando, quando nós abordamos e observamos no direito administrativo, quando o administrador público ele está no exercício da função ali administrativa com apoio na discricionariedade administrativa. A discricionariedade administrativa, ela também tem parâmetros de conveniência, parâmetros de oportunidade. Discricionariedade, como costumo sempre dizer, os autores também de direito administrativo, ela não é sinônimo de arbitrariedade. O administrador público, ele deve seguir parâmetros específicos, regras específicas, quando for decidir, quando do decorrer ali, por exemplo, de um processo administrativo, a aplicação de uma sanção. Nessa seara, ele deve sempre buscar pautar as suas atuações, as suas decisões, observando aqueles regramentos, aqueles preceitos que foram ali inicialmente e obviamente previstos no ordenamento jurídico pátrio, seja na Constituição, seja nas leis, seja nos regramentos próprios e específicos da administração pública. Como eu disse a vocês, hoje em dia a processualidade ela vem sendo estudada de uma maneira mais ampla. Mas o que isso significa, especificamente falando? Como nós comentamos há pouco, essa noção de regramento, de diretrizes, de uma sequência ali encadeada de atos, buscando ali um determinado fim, o regramento previamente previsto no ordenamento jurídico, nas legislações aplicáveis e na Constituição, ele sempre foi muito observado quando ali do andamento de um processo judicial. Só que hoje em dia essa processualidade ela é estudada de forma a abranger as funções do Estado, de abranger as funções estatais. E dessa maneira, quando nós estamos estudando a processualidade, nós a observamos não só no processo judicial, mas nós observamos a processualidade também na função legislativa. Para se editar normas, se alterar, por exemplo, a Constituição, alterar leis, especificamente falando, há todo um processo, há toda uma processualidade, há um regramento a ser seguido. As alterações, as instituições de normativos devem observar parâmetros referentes à processualidade. No âmbito legislativo também, essa processualidade, ela tem uma importância muito grande. Ela visa salvaguardar da segurança jurídica para aqueles que estão ali na própria função legislativa, terem ali pleno conhecimento de qual o procedimento que irá ser seguido, quais são os possíveis controles que poderão ser feitos nessa atuação em decorrência de inobservância da processualidade. E, como nós já adiantamos, essa processualidade, ela afeta também, ela deve ser observada no âmbito do processo administrativo. O professor Pessoa, Robertônio Pessoa, ele aponta ali especificamente falando que essa processualidade ela tem um núcleo comum. Como nós acabamos de abordar, a processualidade hoje em dia ela é vista de maneira ampla, ela é vista de uma maneira que em todas as funções estatais haverá que observância desse regramento, dessas diretrizes.
E o professor Robertônio Pessoa, ele diz que essa processualidade ela tem um núcleo comum. E qual seria esse núcleo comum? O núcleo comum seria ali iniciando ali pela própria sucessão encadeada desses atos. Obviamente, no âmbito ali do desenvolvimento regular de um processo, vão haver atos que vão ser praticados de maneira encadeada, de maneira ali sucessiva, e vai se buscar um determinado fim. Só que, no entanto, é importante nós ressaltarmos o seguinte: dentro desses aspectos, essas diretrizes, esses regramentos, essa sequência, essas garantias, elas devem ser o quê? Respeitadas e observadas na prática desses atos aqui no âmbito da processualidade como núcleo comum. Temos também, aqui segundo o professor Pessoa, que nós vamos encontrar a pluripessoalidade. E isso significa dizer que em muitos momentos nós vamos ter agentes públicos, instituições, tanto no âmbito de todas as funções, como particulares, ali se manifestando num processo, exercendo as suas funções, pleiteando seus direitos, e é importante aqui ressaltar que no âmbito da processualidade nós vamos observar que nós não temos somente direitos, nós temos também deveres, e esses deveres também devem ser observados, tanto pela administração pública, como nós vamos abordar na nossa aula, como pelo particular também. E dentro desse aspecto da pluripessoalidade, nós vamos encontrar várias instituições, órgãos, a depender de onde o processo esteja tramitando, particular, ali no âmbito do exercício das suas funções, como dito, pleiteando direitos, tendo deveres também no âmbito do processo, para que esse regular desenvolvimento possa ocorrer. Também nós podemos destacar aqui no núcleo da processualidade, o núcleo comum da processualidade, a produção do resultado unitário. E o que seria isso? Todo processo, ele busca uma finalidade, ele busca um fim, a produção de um resultado unitário. E dentro desse aspecto, dessa produção desse resultado unitário, esse resultado, muitas das vezes, no final, pode ser ali a aplicação de uma sanção, pode ser uma decisão, especificamente, ali apontando quem possui um direito ou não, mas essa decisão, ela também deve ser pautada em preceitos, em princípios que visam ali salvaguardar essa garantia de quem está figurando no âmbito ali de um processo ou de um procedimento dentro ali das funções estatais, está sendo jurisdicionado pelo Estado. E, por fim, dentro desse núcleo comum da processualidade, nós temos um ponto extremamente importante, que ele vai buscar regular especificamente aqui a disciplina do exercício de poder. Mas o que seria isso, essa disciplina do exercício de poder? Como dito, o Estado, hoje em dia, ele tem uma ingerência muito maior do que tinha em tempos passados na vida do cidadão. O Estado, ele com a sua força, isso no âmbito de todas as funções estatais, ele consegue ali jurisdicionar aquele administrado, jurisdicionar aquele particular de uma forma grande e tendo uma ingerência muito maior do que ele tinha no passado. E essa ingerência, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter regramentos, porque o poder estatal ele não pode ser usado de maneira arbitrária. Esse poder que o Estado tem, ele está disciplinado, ele está regulado. Então, o Estado ele pode chamar um cidadão, um administrado, para que ele preste esclarecimentos? Sim. Ele pode instaurar processos para que o cidadão ele acabe ali tendo que responder, o administrado tenha que responder, se defender? Pode. No entanto, esse exercício do poder, ele é disciplinado, justamente para que não haja uma atuação do Estado à margem da legalidade, para que essa atuação do Estado ela não seja desproporcional e nem desarrazoada e que ela atenda ali garantias constitucionais de um Estado democrático. Nós vivemos na República Federativa do Brasil e aqui nós estamos em um Estado democrático de direito,
o poder, ele emana do povo. Então, essa processualidade administrativa, ela vem justamente ali, ela advém do princípio democrático. O poder é do povo e as diretrizes, os regramentos e os freios, os limites do Estado também, eles estão dispostos na legislação, estão ali dispostos na Constituição. As garantias para o administrado, elas devem ter observância compulsória. E vamos colocar especificamente aqui no caso de um processo administrativo, já adiantando um pouquinho o início aqui do nosso tema. Nessa acepção, o Estado ele deve buscar, sim, esclarecer a verdade dos fatos, no entanto, a administração pública, obedecer esses preceitos. O exercício aqui da disciplina do poder deve ser realizado de maneira tal que eventuais abusos cometidos pela administração pública, eventualmente cometidos pelo agente público, podem ser objetos de controle. Controle esse realizado pela própria administração pública ou também, em última monta, um controle de legalidade pode ser realizado no âmbito do Poder Judiciário. E ainda, segundo o professor Pessoa, nós temos aqui, especificamente falando, tá, que deve-se observar as seguintes exigências, tá, no âmbito de um desenvolvimento regular aqui de um processo nas funções estatais. E que exigências são essas que elas devem ser observadas? Uma delas é a própria o quê? Publicidade do procedimento. Nós vamos abordar nas nossas aulas que o princípio da publicidade, ele deve ser observado como regra, tá? A administração pública, o âmbito do Estado também, seja num processo judicial, no próprio processo ou um procedimento legislativo, deve ser conferido o quê? Ampla publicidade. Obviamente, existem situações que irá aqui haver exceção à publicidade, mas a regra é que haja a mais restrita e ampla publicidade. Outra exigência, como garantia aqui no âmbito da processualidade, é o direito de acesso aos autos. Aquele que está ali no âmbito de um processo, de um procedimento, a depender de quem define, já já nós vamos abordar essa questão, ele tem que ter o quê? O seu direito de ampla defesa e de contraditório do devido processo legal, como nós vamos observar no caminhar das nossas aulas, observados. Então, esse acesso aos autos, ele é de extrema importância, ele é de extrema relevância para que o administrado ele possa ter o quê? Conhecimento do que é tratado ali no âmbito daquele processo. Porque para ele se defender, para ele se manifestar ou para ele realizar algum requerimento, requerer um direito, ele precisa ter conhecimento do que está sendo abordado, do que está se desenvolvendo, as discussões, eventuais imputações no âmbito de um processo. Outra aqui, que nós já adiantamos, é a própria observância da ampla defesa. Então, se terá acesso aos autos, especificamente falando, para que o administrado ele possa ali de forma completa e de forma plena exercer o seu direito de defesa. Aqui já faço um comentário especificamente falando a respeito disso. Existem situações que infelizmente acabam se tentando dificultar de forma errônea o acesso do administrado a um processo para que ele possa ter ciência do que está se tratando. Tal situação ela é extremamente reprovável, tá? Se houver essa negativa ali, obviamente, que não esteja abarcada, assegurada por nenhuma exceção que esteja prevista na legislação, o administrado ele pode, inclusive, recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso a um processo, a um procedimento administrativo. Também nós vamos observar que o administrador público ele vai ter o quê? A obrigação de motivar. Tá? Essa obrigação de motivação ela é justamente para que o quê? Para que o administrado ele possa ali ter ciência do que está sendo imputado, do que está sendo desenvolvido no âmbito daquele processo e para eventuais controles de legalidade que se precisar ali se realizar
no âmbito de um procedimento. E, por fim, também devemos aqui ressaltar o dever de decidir. Além de toda essa instrução que nós vamos acompanhar, esse direito de ampla defesa, de acesso aos autos, a autoridade ela deve aqui decidir o pleito, decidir sobre a aplicação ou não de uma sanção. Essas garantias fundamentais, elas encontram dispostas na Constituição, nós vamos abordar isso, mas já adiantando, como nós acabamos de dizer, existem princípios que eles são ali princípios de extrema importância, princípios de extrema relevância que devem ser observados. Garantias constitucionais de observância compulsória, como o próprio princípio aqui do devido processo legal, inclusive na seara do processo administrativo e o exercício aqui da ampla defesa e do contraditório, previsto aqui respectivamente lá no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República. E dentro desse cenário, nós estudando, conversando, debatendo sobre o tema, nós encontramos a expressão, agora especificamente no direito administrativo, se denomina processo administrativo ou procedimento administrativo. Nós vamos encontrar na doutrina, muitas das vezes essa expressão ela sendo utilizada na doutrina, em debates, em discussões, como sinônimos. Ambas as expressões, tanto processo quanto procedimento, estão intimamente ligados, aqui especificamente, à própria noção de processualidade administrativa. Agora, a noção de procedimento, aqui segundo o professor Carvalho Filho, importa no meio, num instrumento, ali tudo, enfim, o que for necessário para se alcançar um fim de um processo. Procedimentos esses que estão previamente determinados, previamente descritos na legislação e devem ser observados de maneira compulsória, de maneira obrigatória. O professor Robertônio Pessoa, ele também traz um conceito aqui para nos auxiliar, que o processo administrativo será uma sucessão encadeada de atos juridicamente ordenados, buscando a produção de um resultado final. O professor Robertônio Pessoa, por sua vez, fala que o procedimento é, pois, um conjunto de atos interligados, progressivamente ordenados, visando aqui essa noção de procedimento a um prévio estabelecimento na legislação a respeito, né, do tema, dos atos que devem ser praticados, da ordem que deve ser seguida. Na legislação, como eu disse a vocês, nós encontramos essas expressões utilizadas como sinônimos. Primeiramente, chama atenção para como a Constituição ela se posiciona sobre o tema. No artigo 5º, inciso 55, nós temos aqui que a Constituição da República Federativa do Brasil assevera que aos litigantes em processo judicial e administrativo. A Constituição ela faz essa acepção, essa menção ao processo administrativo, que os litigantes, em âmbito geral de processo judicial e administrativo, serão assegurados a ampla defesa e o contraditório e os recursos ali inerentes. Também, na própria Constituição, nós temos aqui no artigo 5º, no inciso 72, na linha B, que se fala o seguinte: conceder-se-á habeas datas, o quê? Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por meio de processo sigiloso, judicial ou administrativo. Também traz aqui a menção, a acepção específica a processo administrativo. E na lei que nós vamos estudar, que nós vamos abordar, a 9784 de 99, como ela se posiciona sobre o tema? No artigo 1º da 9784, nós vamos observar na lei 9784 que diz: esta lei estabelece normas básicas sobre o quê? O processo administrativo. Então, em âmbito federal, é utilizada a expressão processo administrativo. Temos aqui na lei distrital, a lei aqui do Distrito Federal 4567 de 2011,
ela versa aqui para a disciplina do processo administrativo fiscal, o PAF, e também utiliza a expressão processo. No entanto, ali no estado de São Paulo, na Lei 10.177, aqui de 1998, é utilizada a expressão procedimento administrativo. No seu artigo 1º se fala: esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública no estado de São Paulo. Então, dentro dessa seara, nós temos essa expressão de processo e procedimento sendo utilizada muitas das vezes como sinônimos. No entanto, nós vimos que a maioria da doutrina acaba por estabelecer diferença entre os conceitos. Mas tanto o conceito de processo como de procedimento administrativo está aqui intimamente ligado, intimamente correlacionado com a processualidade administrativa, que, como visto, estabelece o que? Os regramentos, as diretrizes específicas aqui concernente ao desenvolvimento regular, à prática regular do exercício de poder no âmbito aqui de um processo administrativo que deve observância pelos agentes públicos, pela administração pública, para que seja assegurado aqui os direitos e garantias dos administrados. E dentro dessa nossa discussão, dentro dessa seara, seja processo ou procedimento administrativo, é importante nós frisarmos e salientarmos que, em decorrência da República Federativa do Brasil, ela conceder autonomia aos entes que compõem a federação, nós vamos encontrar o processo ou o procedimento administrativo, assim como vocês prefiram adotar, legislações diversas no âmbito aqui de cada ente que compõe a federação. Cada ente que compõe a federação, ele tem aqui a possibilidade e a autonomia de edição de normativos técnicos a respeito do tema, podendo aqui estabelecer suas diretrizes, as suas regras referentes ao processo administrativo. Então, enquanto nós encontramos uma legislação aqui no estado de São Paulo, como acabamos de dizer, normatizando o processo administrativo, nós encontramos outra legislação aqui específica aqui do processo administrativo em âmbito fiscal no Distrito Federal. Isso se dá porque, como eu disse a vocês, cada ente da federação possui uma autonomia, possui uma possibilidade de edição de normativos. Sendo assim, dentro dessa seara, nós temos o próprio princípio aqui da disciplina reguladora difusa, que, como dito a vocês, os entes que compõem a federação poderão aqui normatizar os seus preceitos, as suas diretrizes do processo administrativo. No entanto, devem observância aos preceitos constitucionais, aos preceitos gerais estabelecidos para que haja observância e garantia aqui dos administrados no âmbito de um processo ou de um procedimento administrativo. Eu trouxe aqui também para que nós possamos ver essa aplicabilidade desse tema num julgado do Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região. As bases jurídicas norteadoras do processo, aqui no caso disciplinar, se espalham por diversos diplomas legais, bem como por atos administrativos normativos ou de organização, como decretos, como regulamentos, como regimentos internos, dentre outros. E aqui especificamente se fala que incide na regulação do processo administrativo a disciplina do princípio da disciplina reguladora difusa. Então, enquanto no âmbito da processualidade, em âmbito judicial, nós temos o princípio da disciplina reguladora concentrada, que no âmbito de todo o nosso ordenamento jurídico afeto ao processo judicial, no âmbito de toda a extensão do nosso país, serão utilizados esses regramentos, essas diretrizes uníssonas. No processo administrativo será diferente. Será utilizada aqui, a depender de qual unidade da federação, um regramento específico para o desenvolvimento regular do processo administrativo. Assim sendo, em decorrência disso, nós vamos
aqui utilizar como base, como já adiantado no início da nossa aula, os ditames previstos na Lei 9784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo em âmbito federal. E o que diz a Lei do Processo Administrativo em âmbito federal? No artigo 1º dessa lei, nós vamos observar que ele vai estabelecer aqui normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, seja administração direta, né, quanto administração indireta, visando em especial proteção aqui dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. É importante nós mencionarmos e frisarmos que os normativos gerais aqui referentes ao processo administrativo nós vamos encontrar, como dito, na 9784 de 1999. No entanto, nada se impede de existir, como existem, legislações específicas a respeito de determinados processos administrativos, como nós também podemos acompanhar estudando o direito administrativo na Lei 8.112 de 1990. Lá existem disposições expressas e específicas que são aplicáveis ao processo administrativo disciplinar. Então, aqui na 9784, nós vamos ver o que? Essas diretrizes aqui gerais que aplicam-se tanto aqui na administração direta, na União, nos seus órgãos, quanto na administração indireta, nas autarquias aqui e nas fundações públicas, especificamente falando no âmbito da administração indireta. E o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9784 fala o seguinte, que os preceitos dessa lei, eles vão se aplicar a órgãos também do Poder Legislativo e do Poder Judiciário da União, tá? Quando no desempenho da sua função administrativa. Aqui, especificamente falando, como nós dissemos, é aplicado tanto aqui em âmbito geral da administração direta quanto da administração indireta. E quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, melhor dizendo, eles estiverem no exercício da função administrativa, que, como dito, é preponderantemente exercida pelo Poder Executivo, essas disposições, elas também serão aplicadas e terão observância obrigatória, observância compulsória. A lei também traz aqui algumas finalidades e alguns regramentos e alguns conceitos, que ele traz aqui qual é o conceito de órgão público. O órgão público, aqui no parágrafo 2º, é a unidade de atuação integrante, tá, da estrutura da administração direta ou da estrutura da administração indireta, tá? O órgão aqui nós vamos encontrar no próprio fenômeno da desconcentração. Agora, a entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, ou seja, quando se há a instituição aqui de uma pessoa jurídica e não um órgão que não é dotado, não possui personalidade jurídica. E aqui, nós, obviamente, encontramos aqui um fenômeno da descentralização. E, por fim, a lei fala, a autoridade é quem que é a autoridade? É o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, a lei ela traz especificamente aqui falando que tanto o servidor, em estrito senso, como um agente público, que é o gênero, se ele tiver ali dotado de poder de decisão, ele vai se constituir como uma autoridade. E dentro desses aspectos, nós caminhando aqui dentro já da Lei 9784, nós podemos notar que o artigo 2º da 9784, ele traz aqui princípios expressos a serem aqui observados no âmbito de um processo administrativo. Vamos acompanhar aqui o artigo 2º da Lei 9784. Ele fala o seguinte, que a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nós vimos que esse rol aqui é um rol exemplificativo. Outros princípios, eles são aplicáveis também ao processo administrativo, como nós vamos abordar,
debater e estudar juntos aqui na nossa semana de aula a respeito do processo administrativo. E esses princípios aqui, eles estão explícitos no âmbito da Lei 9784. Só que a lei ela não fixa apenas os princípios, ela fixa também critérios que devem ser observados aqui na administração pública e também no âmbito do processo administrativo. Aqui, no parágrafo único do artigo 2º, ele fala que nos processos administrativos serão observados, tá, dentre outros, os seguintes critérios, ou seja, o modo de se proceder na administração pública do agente público. Primeiro, a atuação conforme a lei e o direito. E aqui essa atuação nós vamos encontrá-la aqui, obviamente, jungida, ligada ao próprio princípio da legalidade. Atendimento aqui a fins de interesse geral, vedada aqui a renúncia total ou parcial de poderes ou de competência, salvo as dispostas em lei. Aqui nós temos também um atrelamento ao próprio princípio da finalidade. Inciso 3º, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal do agente. E também esse critério, esse modo de proceder vai estar ligado, jungido ao princípio da finalidade. Próximo inciso, atuação segundo a padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. A probidade, a honestidade, a boa-fé, ela deve ser observada. E aqui nós temos a própria ligação desse critério ao princípio da moralidade. Divulgação oficial dos atos, ressalvadas as hipóteses aqui de sigilo previsto na Constituição. Vamos ter aqui, como eu disse a vocês, a regra é que haja publicidade nos atos. Pode haver situações excepcionais que o sigilo ele deve ser mantido? Pode, mas a regra é que tanto principiologicamente como critério também haja observância aqui da ampla publicidade. Adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações e restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias. E aqui nós vamos ter o quê? Que a administração pública ela tem que seguir esse critério ligado também ao princípio da proporcionalidade. Indicação dos pressupostos, tá, de fato de direito que determinam, que fundamentam a decisão. Como eu disse a vocês, o administrador público ele deve motivar. E essa motivação, tanto quanto princípio, quanto critério a ser seguido, ela vai propiciar que haja ali um possível controle de legalidade e eventual abuso que seja cometido. Observância das formalidades essenciais, guarde isso, formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Nós vamos estudar isso, que essas formalidades existem no processo, elas devem ser respeitadas, mas formalidades aqui em âmbito necessário, um formalismo moderado no âmbito do processo administrativo. Garantia dos direitos, aqui a comunicação, a apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos aqui no âmbito do processo administrativo. Tá? Vamos ter aqui referente ao próprio quê? A ligação desse critério ao próprio exercício da ampla defesa. Próximo, proibição de cobrança de despesas processuais, aqui ressalvadas as previstas em lei. Vamos ter aqui, nós vamos estudar, isso aqui está extremamente ligado que à ampla defesa e também à gratuidade que permeia o processo administrativo. Impulsão de ofício do processo sem prejuízo de atuação dos interessados. A administração pública ela não precisa esperar que o administrado ele impulsione o processo. Ela pode impulsionar ali de ofício, por própria iniciativa, para que haja ali o deslinde do caminhar do processo administrativo. Interpretação da norma administrativa da melhor forma que garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Aqui nós vamos ver aqui o próprio princípio da finalidade, da busca pelo interesse público, tá? E no fim aqui se prestigiando também a segurança jurídica na aplicação aqui dos entendimentos, das acepções previstas na legislação em âmbito de um processo. E dentro desses aspectos, nós vamos agora iniciar o estudo dos
processos aqui, dos princípios, melhor dizendo, aplicáveis ao processo administrativo. Nós podemos ver aqui todos esses critérios que são trazidos no artigo 2º da Lei 9784 e no seu caput, os princípios. E nós vamos abordar esses princípios e outros princípios que são aplicáveis ao processo administrativo. Tá? Princípios, eles são extremamente importantes, eles devem ser observados. Os princípios, eles têm uma importância fundamental. Você não observar um princípio, o administrador público não observar princípio, é uma situação extremamente grave. Os princípios são pré-normativos, são sustentáculos que regem todo ali o ordenamento jurídico e no direito administrativo não é diferente. Os princípios, eles buscam ali dar a base, o sustentáculo, o alicerce ali do próprio direito administrativo e do processo administrativo. O professor Bandeira de Mello ele fala que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. Como nós vimos no artigo 2º, vem um rol exemplificativo de princípios que nós acabamos de abordar ali de forma geral e nós vamos abordar nessa aula e nas nossas próximas aulas de forma específica. E no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos ali outros princípios que estão também ali expressos no texto constitucional, que é o próprio princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E nós vamos começar a tratar de um princípio que é um princípio muito importante, que é um princípio que deve, como todos os outros também, nortear aqui a atuação do administrador público, da autoridade administrativa, que é o princípio da verdade material. E o que seria esse princípio da verdade material? No caso, no âmbito do desenvolvimento de um processo administrativo, a autoridade ela sempre deve buscar ali apurar os fatos e chegar a um resultado que ela ali especificamente encontre o que realmente aconteceu, o que realmente se sucedeu naquela questão, naquele caso especificamente. Então, não basta aqui para o processo administrativo que haja o quê? O implemento de uma verdade meramente formal. Não, vai se buscar o quê? O que de fato se aconteceu, a verdade ali material. É obrigação da administração pública perquirir o que é real, o que de fato aconteceu no âmbito ali da apuração daquele processo administrativo. O professor Lucas Furtado, ele diz o seguinte, que caso se constate eventual descompasso entre a verdade formal e a verdade material, os responsáveis pela condução do processo administrativo devem decidir de acordo com a verdade o quê? Material. Então, vai haver aqui a busca, especificamente falando, para o que aconteceu aqui no âmbito de um processo administrativo com base na verdade material, o princípio da verdade material. Nós temos também aqui situações, como eu acabei de adiantar para vocês, que vamos dever aqui a observância ao princípio da oficialidade. O que seria esse princípio da oficialidade? A administração pública, ela por iniciativa própria, de ofício, ela vai poder o quê? Instaurar processos administrativos e também impulsionar esse processo ou esses processos administrativos. Então, por base nesse princípio aqui da oficialidade, a administração pública ela não precisa esperar a provocação do administrado. Diferentemente do que acontece, do que ocorre num processo judicial. Aqui, num processo administrativo, a administração pública ela poderá instaurar o processo por iniciativa própria e ela poderá impulsionar esse processo para que haja aqui, especificamente falando, a condução para que se chegue ali numa decisão, pautando-se também no princípio da verdade, da busca da verdade material, como nós acabamos de mencionar. O professor Carvalho Filho, ele traz os seguintes comentários a respeito desse princípio. Com base aqui no princípio da oficialidade, a administração pública pode instaurar e impulsionar
de ofício o processo e não depende da vontade do interessado, tá? Tratando aqui de responsabilidade administrativa, pela qual os administradores cabem atuar e decidir ali por si mesmos, tá? Inclusive, como nós vimos aqui no decorrer da nossa aula, no próprio parágrafo único, aqui no inciso 7º da Lei 9.684, se fala especificamente aqui que a administração pública ela deve o quê? Impulsão de ofício no processo administrativo, sem prejuízo da atuação do interessado. Então, a administração pública ela pode tanto instaurar o processo como impulsioná-lo sem precisar esperar ali que o interessado assim o faça. Obviamente, esse impulsionamento ele não pode se dar em prejuízo ao interessado. Notificações terão que ser feitas observando certas formalidades, formalismo necessário. No entanto, a administração pública ela não precisa parar para esperar que o administrado ele assim o faça, ele assim proceda aqui para que ela possa impulsionar o processo. E também nós temos aqui o princípio do formalismo moderado. Lembra quando eu pedi para você guardar, quando nós estávamos lendo ali no critério, especificamente falando, os critérios dispostos no parágrafo único do artigo 2º? Pois bem, esse princípio do formalismo moderado, ele significa dizer que haverá formalidade no processo administrativo, mas é a formalidade o quê? Necessária. É a formalidade mínima para se garantir que tanto os direitos quanto as garantias dos administrados, elas sejam respeitadas. Então, num processo administrativo, nós não podemos aqui guiá-lo, o administrador público não poderá guiá-lo com base aqui em formalismos exagerados, em formalismos desnecessários que acabem por quê? Por prejudicar o próprio ingresso, muitas das vezes, ou a apresentação de defesa, a produção de prova de um interessado, de um administrado num processo administrativo. Formalidade, lembre-se, ela existe, ela deve ser respeitada sim, mas desde que seja a formalidade essencial, a formalidade necessária e não uma formalidade que seja exigida a um ponto tal que possa aqui prejudicar o direito de defesa, por exemplo, do administrado. Esse princípio do formalismo moderado, ele advém também, ele é corolário do próprio princípio do Estado democrático. O poder, ele emana do povo e tem que ser, aqui especificamente, dado acesso, amplo acesso e a facilitação do direito de defesa aqui do interessado no âmbito de um processo administrativo. Então, nessa situação, com base nesse princípio aqui do formalismo moderado, nós temos que o administrado ele vai ter amplo acesso ao processo, ali da maneira mais simples possível, ali sem exigências gigantescas que possam acabar dificultando o seu exercício de defesa. Tá? E esse princípio, ele vai dizer, ele vai versar que poderá, aqui sempre que possível, haver a flexibilização dessa formalidade. Tá? Como dito, existem diretrizes, existem regramentos que eles devem sim ser respeitados. No entanto, a formalidade exigida será a formalidade necessária para que possa o administrado, o interessado no âmbito de um processo administrativo, ele se manifestar nos autos, ele ter acesso aos autos especificamente falando. Nós podemos aqui também notar a aplicação desse princípio numa desnecessidade de uma exigência que haja aqui para o administrado, para o interessado, por exemplo, a nominação exata de uma peça a ser apresentada no âmbito de um processo administrativo. Muitas das vezes, aquele interessado ele não conhece o nome técnico daquela peça, mas ele pode exercer ali o seu próprio direito ali de petição, apresentar defesa, apresentar pedido de reconsideração, pedido de recurso, sem que muitas das vezes uma tecnia numa nominação de uma peça, de um recurso apresentado, gere prejuízo a ele. Também com base nesse princípio, o administrador público ele deve adotar ali a interpretação mais favorável ao administrado. Como nós vamos ver, o administrado ele tem possibilidade, o interessado, de se manifestar num processo sem que para isso
ele esteja ali acompanhado de uma defesa técnica. E muitas das vezes ele pode cometer certas impropriedades que, na medida do possível, caso não venha a lhe prejudicar o interesse público, obviamente falando, e nem o processo administrativo, essas formalidades, essas interpretações, elas serão ali direcionadas ali da maneira mais benéfica ao interessado, aquele que está apresentando defesa, que está ali figurando no âmbito de um processo administrativo. E também nós podemos ressaltar que, com base nesse princípio do formalismo moderado, o agente público, o agente competente ali na condução do processo administrativo, ele irá ali ter a possibilidade, ali mais especificamente o dever de corrigir, por exemplo, certas impropriedades. Muitas das vezes ocorre o equívoco no direcionamento ali da autoridade, que aquela petição está escrita, designada de uma maneira equivocada, direcionando, por exemplo, uma outra autoridade. O agente público ele poderá ali ou orientar ou direcionar já diretamente para a autoridade competente, sem que haja, por adoção de formalismo exagerado, prejuízo aqui do administrado, prejuízo daquele que está figurando no âmbito de um processo administrativo. A Lei 9784, tá, ela traz também nos seus critérios, ali no inciso 9 e no inciso 10, que será adotada o quê? Forma simples. Essa forma simples que eu pedi para vocês guardarem é o quê? É a forma suficiente para propiciar a adequação ali de certeza, de segurança a respeito, tá, dos direitos do administrado. Então, a formalidade que ela deve ser utilizada, ela deve ser utilizada de uma maneira que haja o quê? O pleno exercício do direito do administrado. Não pode essa formalidade ser adotada de uma maneira tal, como eu disse a vocês, que dificulte, tá, o exercício do pleno direito de defesa do administrado. Então, serão adotadas formas o quê? Simples, formas que possibilitem acesso aos autos, manifestação e até mesmo correção ou correções de impropriedades que venham a ser cometidas pelo administrado. E também ali no inciso 10, nós podemos ver que é a garantia dos direitos aqui, o que? A própria comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos, tá? Ali em processos que hajam efetivamente litígio. Então lembre-se sempre, a formalidade ela deve ser respeitada, sim, ela existe, mas o formalismo que deve ser adotado é um formalismo moderado, é um formalismo que não venha a acarretar prejuízo. Nesse sentido, eu trouxe também aqui um julgado, até para que nós possamos verificar na prática, de certa forma, como isso ocorre em âmbito de processos administrativos, de um julgado do Tribunal de Contas da União. Especificamente esse que é o Acórdão 1354 de 2015 do plenário do TCU. E nesse acordo do plenário do TCU, o que ocorreu? Houve aqui a inobservância de um prazo processual. A parte aqui ela não observou o prazo, ela acostou aos autos, juntou aos autos um recurso com um atraso de 2 dias, tá, nesse prazo. Mas mesmo assim, o julgador, ele acatou, ele aceitou receber aquele recurso e analisar as suas razões com base no princípio do formalismo moderado. Vamos ler aqui um pequeno trecho desse acórdão. Foi conhecido em embargos de declaração um recurso intempestivo. Segundo o relator, esse conhecimento desses recursos se deu aqui com base no próprio princípio aqui do formalismo moderado. E digo mais, fazendo uma própria junção da nossa matéria, do que nós acabamos de ver, além do princípio do formalismo moderado, nós podemos aqui também verificar que o julgador optou por receber aquele recurso também, com certeza, para buscar ali apurar os fatos que ocorreram naquele processo, mas de acordo com a verdade material, sempre buscando ali se verificar o que de fato ocorreu e tendo por base aqui o formalismo necessário, o formalismo moderado. Bem, agora
vamos testar os nossos conhecimentos a respeito dessa nossa aula, dessa matéria que nós acabamos de ver, essa matéria introdutória a respeito do processo administrativo, e vamos aqui chamar o nosso quiz para respondermos algumas perguntas a respeito da matéria, dos temas que nós tratamos aqui nessa nossa aula. Pergunta 1. Qual é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica? Só relembrando aqui que esses preceitos aqui dessa pergunta vão estar especificamente ali nos primeiros dispositivos da Lei 9784. Qual é a unidade que é dotada de personalidade jurídica? Será que é o órgão público? Poderia ser a entidade? Ou será a própria autoridade? Como nós observamos na nossa aula, nós não podemos aqui atribuir uma personalidade jurídica a um órgão. O órgão, ele compõe aqui, especificamente falando, uma pessoa jurídica, ele é uma subdivisão interna, ele é um processo de desconcentração. A autoridade também não seria, ele vai ser o quê? Ou um servidor público ou um agente público ali que tenha poder, que esteja dotado de poder de decisão. Então, a resposta certa seria a letra B, a entidade. Por quê? Porque a entidade necessariamente aqui, ela tem que ter personalidade jurídica, tem que ser criada para que haja aqui o implemento, né, da conferência de personalidade. Vamos para a nossa segunda pergunta. A obrigação da administração pública em dar impulsão aos atos e ao processo se traduz em qual princípio? Letra A, princípio da verdade material. Será que seria essa? Vamos para a próxima para nós observarmos. Princípio do formalismo moderado. E, por fim, princípio da oficialidade. Aqui, no caso especificamente, a administração pública, como nós vimos, ela tem o que? A possibilidade, o dever, inclusive, de instaurar processo de ofício por iniciativa própria ou de impulsionar esses processos sem precisar da intervenção do administrado. Esse princípio ele não seria o princípio da verdade material, que, como nós observamos, é o princípio ali que a administração pública vai buscar o que efetivamente, de fato, aconteceu, que se sucedeu naquela situação. Não será também aqui o princípio do formalismo moderado? Por quê? Porque, com base no princípio do formalismo moderado, se adotará o quê? As formalidades mínimas, formalidades necessárias para que haja aqui o amplo acesso e o exercício do direito de defesa. Então, realmente, efetivamente, é a alternativa C, que fala aqui do princípio da oficialidade, que é aquele princípio que a administração pública, como o enunciado diz, ela pode instaurar e ela pode dar andamento, dar seguimento ao próprio processo administrativo sem que haja a necessidade da provocação do interessado, da provocação do administrado. Vamos caminhar agora para a nossa terceira e última pergunta para testar os nossos conhecimentos. Qual desses princípios estão expressos no caput do artigo 2º da Lei 9784 de 99? Lembra que nós, quando fomos abordar, nós lemos, observamos que ali no caput, no início do artigo, haviam princípios expressos, que é um rol ali exemplificativo que podem ser aplicados a outros princípios? Quais desses estão expressos ali no artigo 2º? Princípio do formalismo moderado. Será que é esse que está expresso? Vamos para o próximo. Princípio da disciplina reguladora difusa. E a alternativa C seria o princípio do interesse público. Nós vimos que o princípio do formalismo moderado ele é adotado com a formalidade necessária, mas para o exercício de defesa, mas eles não estão o quê? Expresso no artigo 2º ali da Lei 9784. Vimos também que, com base no princípio da disciplina reguladora difusa, cada ente da federação, cada estado, ele poderá o quê? Editar os seus regramentos, editar suas leis, observando preceitos gerais, tá? Mas esse princípio não está expresso no caput do artigo 2º. E, por fim, obviamente, é
alternativa C, que é o princípio do interesse público, que nós observamos que ele está ali especificamente expresso, escrito no início, no caput do artigo 2º. Bem, nessa nossa aula, nós vimos vários preceitos da processualidade administrativa, princípios aplicáveis, critérios aplicáveis aqui no âmbito da administração pública e do processo administrativo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esses princípios e abordar também outros temas muito interessantes. Aguardo vocês! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.